Bem-vindo à Kombi do Yoga, bem-vindo a mais um podcast da Kombi do Yoga, comigo Daniel Toné. Comigo, Carla Darcanchi, esse é o podcast 10 e vamos falar hoje sobre... Vamos falar sobre como é que nós podemos vivenciar o yoga no dia a dia. Mais do que simplesmente fazer uma prática de yoga, como é que nós podemos viver o yoga na nossa rotina diária, Cá? E é interessante falar disso nesse momento da nossa vida, né? Eu com 45 anos, você com 44. Eu sou muito mais novo, claro. Esse é o período, são os 41 dias do ano em que o Daniel consegue ficar mais novo do que eu, em que a gente está num período de transformação, né? Em que se você perguntasse há 10, 20 anos atrás a mesma coisa, talvez a gente tivesse respostas completamente diferentes. Provavelmente se perguntasse ano passado ia ter respostas diferentes. Exatamente. Então, para quebrar mais uma vez, perguntando hoje como a gente aplica o yoga no nosso dia a dia. Então, existem várias formas de se aplicar o yoga no dia a dia, tá? E o que a gente quer dizer com esse podcast é que nenhuma está errada. Tá? Então, a gente quer aqui exemplificar maneiras de como você pode aplicar o yoga no seu dia a dia. E aquela que a gente vai começar, ou pelo menos aquela que eu primeiro me lembro para começar, são as técnicas mais visíveis, as técnicas mais aparentes do yoga, que são o quê? As técnicas práticas, né? Os asanas, posturas, Surya Namaskar, Pranayamas, meditações, coisas que você vê, coisas que você pensa no yoga e você já remete. Ah, isso é yoga. Bom, acho que essa é uma resposta até óbvia, talvez um pouco mais do que as outras opções que nós vamos oferecer para praticar o yoga no dia a dia, mas sim, vivenciar as técnicas do yoga, seja em formato de uma aula prática que você faz uma, duas, três vezes por semana ou até todos os dias. E aí eu estou me referindo a aulas que começam com asanas e aí fazem pranayamas e aí shavasana talvez e meditação, enfim, aquelas técnicas mais tradicionais do yoga. Mas você também pode vivenciar o yoga no dia a dia por meio das técnicas do yoga, sem necessariamente estar matriculado em uma escola de yoga, sem necessariamente fazer uma rotina de prática de yoga. O que eu quero dizer? Se você pode fazer sozinho, é isso? pode fazer sozinho e pode fazer não em formato de aula, não em formato de uma única prática ao longo do dia. Ah, você pode quebrar ao longo do dia. Exatamente, eu posso, por exemplo, de manhã eu tenho muita vontade de praticar asanas para despertar meu corpo, para acordar a minha coluna. Então eu faço aí uma sequência de asanas. Mas eu tenho pouco tempo de manhã, então vou fazer só asanas e depois do almoço, por exemplo, eu vou fazer minha prática de pranayama. À noite, antes de dormir, eu vou fazer minha prática de meditação. Isso é super vivenciar o yoga no dia a dia, sem necessariamente você precisar fazer aulas regulares de yoga ou ter as suas práticas regulares de yoga. Sabe que você me lembrou um evento, né? Lá na Índia ainda, quando a gente estava lá, que um cara, a gente estava perguntando, né? A gente acabava de perguntar para todo mundo se praticava yoga, porque assim, você está na Índia, você quer saber se todo mundo pratica yoga, né? Basicamente é isso. E não, nem todo mundo na Índia pratica yoga. A maioria até não pratica yoga, muito engraçado. E pelo menos que a gente perguntou, tá? Não sei, no lugar que a gente estava. E até o cara falou, ele pegava e falava assim, não, eu faço um Surya Namaskar, faço uns pranayamas, faço uns 10 minutos de meditação, mas não, eu não pratico yoga. E a gente ficava assim, como assim você não pratica yoga, né? Você faz tudo isso? E assim, era isso mesmo, ele fazia Surya Namaskar, fazia pranayamas, fazia meditação todos os dias e para ele não praticava yoga. Na cabeça dele, para ser yoga, tinha que ser uma prática formal, tinha que ser uma sequência de 1h30, tinha que ser muito evoluído no yoga para poder se dizer um yogin, né? Para você perceber como ser um yogin é uma coisa completamente
pessoal, né, e intransferível. Mas, de qualquer forma, trouxe só esse exemplo para mostrar que pode ser que você faça tudo isso e você ache que não faça yoga, e pode ser que você faça uma coisa dessas, uma apenas, faça só Surya Namaskar todo dia, e você ache sim que faça yoga, né? Então, de repente, você faz lá o seu Surya Namaskar todo dia, seus 3 Surya Namaskar diários, e estou fazendo minha prática de yoga. E ok, sabe? O seu yoga pode ser a sua ginástica. E tá tudo bem. Super tudo bem. Super tudo bem. Quem é que vai dizer que Surya Namaskar não é yoga? Exatamente. Quem é que vai dizer que só uma prática de asanas não é yoga? Quem é que vai dizer que só o Shavasana ou só uma Yoga Nidra não são yoga? E vamos tirar o só das palavras, né, da frase, até porque parece até que a gente está Diminuindo. menosprezando. E não estamos, tá? Então, é importante que a gente traga essas técnicas com o valor inestimável que elas têm, tá? Mas, claro que quando nós falamos de viver o yoga no dia a dia, as pessoas pensam em fazer práticas de yoga. Sim. Certo. Outra coisa que as pessoas sempre lembram quando nós tocamos nesse assunto, cara, vamos começar pelas mais óbvias, certo? Óbvias. Yamas e niyamas. Yamas e niyamas. Yamas e niyamas são aqueles, a princípio, os mais óbvios, aqueles 10 códigos de ética, né, do Yoga Sutra. Então, são aqueles 10 preceitos moderadores que a gente acaba trabalhando, trazendo um pouquinho mais para o nosso dia a dia e tentando incrementar na nossa vivência. Então, é algo mais teórico, digamos assim. Teórico-filosófico, né, e comportamental. Os yamas, por exemplo, descritos no Yoga Sutra de Patanjali, os yamas são normas de comportamento em sociedade. E de convivência também, né? De convivência. Então, não agressão, não roubar, falar a verdade, não possessividade, e o celibato, que é o brahmacharya. E depois nós temos 5 niyamas, que já são orientações para autoaperfeiçoamento, que é limpeza, contentamento, disciplina, autocontrole, que é tapa, swadhyaya, autoestudo, ishvara pranidhana, entrega a Ishvara. Absoluto, Deus, o que você achar. Então veja que isso, naturalmente, ao você estudar, ao você tentar praticar e observar yamas e niyamas, você é quase que obrigado a vivenciar esse aspecto do yoga no seu dia a dia. Porque você pode sim vivenciar o yoga, os yamas e niyamas, numa prática de yoga. Fazendo asanas, você observa ali ahimsa, você observa ali satya, você observa ali tapas. Mas o estudo dos yamas e niyamas acaba se tornando muito mais interessante quando você traz essas recomendações para o dia a dia, para o convívio em sociedade, para a sua evolução interior fora do tapetinho. Com certeza. Então, yamas e niyamas, é claro, você acaba, é um nível um pouquinho mais sutil do yoga, tá? É como se fosse um estágio, não é para quando você entra no yoga, não. Já é um estágio um pouquinho mais avançado, é um próximo degrau do yoga. Talvez devesse. Começar, né? Começar mas é difícil, né? Poucas pessoas fazem, mas no mundo ideal, eu recomendaria que, primeiro de tudo, yamas e niyamas. Mas o mundo ideal... Existe o ideal e existe o possível, Daniel. Mas ok. E aí, então, a gente começaria, e aí, tá, ok, vamos para os yamas e niyamas, então seria essa parte mais filosófica, né? Essa parte mais que a gente entraria nesses detalhes. Então, teria sim como a gente também vivenciar, aplicar o yoga no dia a dia, através dos yamas e niyamas. E você acha que se um praticante, se um yogin, se uma yogini observar os yamas e niyamas, observar todas essas recomendações, esses preceitos, essas normas no seu dia a dia, você acha que isso é uma forma
de viver de acordo com o Dharma, porque muitas escrituras mencionam a importância do Dharma, a importância de você viver de acordo com a lei universal, viver de acordo com essa lei que mantém todo o universo funcionando em harmonia. E o que é viver em Dharma? É ter uma vida correta, é buscar sempre a justiça, a virtude. Você não acha que os yamas e niyamas conduzem naturalmente o praticante para o caminho do Dharma? Eu acho que nem seria necessário os yamas e niyamas para trabalhar o Dharma, na verdade. Mas, sim, acho que você poderia falar o Dharma como sendo uma terceira forma de aplicar o yoga no dia a dia, sem nem mencionar os yamas e niyamas. Mas sim, o yamas e niyamas facilitaria a condução, o caminho, eu ia falar percussão pelo Dharma, não ia dar certo essa palavra, mas o caminho pelo Dharma, tá? Mas sim, eu acho que o Dharma seria uma terceira forma de como aplicar o yoga no dia a dia. E que é o quê? O caminho do Dharma é caminhar corretamente, é ir através da forma correta, achar o seu verdadeiro, sei lá, o seu verdadeiro caminho, né? Fazer o que é certo. E assim, não tem nenhum lugar que é escrito que você tenha que fazer alguma coisa. Não. No fundo, lá no fundo, você sabe o que é certo, o que é errado. E são muitas as escrituras da filosofia indiana, da filosofia hindu, mais especificamente, que mencionam o Dharma como um ponto fundamental assim na nossa trajetória evolutiva, no nosso caminho em direção à iluminação. Cito, por exemplo, o Mahabharata, que é uma obra gigantesca, que se você for extrair do resumo, você vai ver que é uma obra que fala sobre a guerra do Dharma contra o Adharma, ou seja, da virtude contra aquilo que vai contra a virtude. Boa. Então, Mahabharata é uma grande escritura, Se você não bem estiver grande. fazendo nada esse final de semana, aproveita para ler o Mahabharata. Não. São apenas 200.000 versos, aproximadamente. Só que não. Então, o Dharma seria uma terceira forma de você aplicar o yoga no seu dia a dia. Então, você se conduzir, né, caminhar de acordo com o seu Dharma seria uma terceira forma. Mesmo que a pessoa busque viver de acordo com o Dharma e não fizer nenhum asana sequer, pode dizer que ela está vivendo o yoga no dia a dia? Então, para mim, Carla, lembra, eu sou só eu. Para o meu entendimento, eu acho que sim. Eu também acho que é uma das formas mais belas de se viver o yoga, é você viver de acordo com o Dharma. Tá? Eu não gosto de falar pelos outros e eu não posso te dizer que os outros estão errados ou que os outros, né? Mas eu acho que, bom, primeiro eu acho que a gente podia somar tudo isso, né? E não simplesmente ir desmerecendo os outros, não, porque cada um tem o seu valor, né? Então não precisava valor, escolher em decorrer do outro. Não, vou escolher o Dharma e não fazer nada de asana. Eu acho que você não precisa fazer isso, né? Você pode ter os dois. Então, mas sim, eu acho que se você faz uma coisa e não faz a outra, por que você não é um yogin? Entende? Então, eu não acho que você é mais ou menos yogin. Eu acho que você é apenas um yogin diferente. E tudo bem. Uma quarta forma da gente aplicar o yoga no dia a dia, eu acho que é o Swadhyaya, um dos yamas e niyamas, que é o autoestudo, né? O perceber, o ter o controle que não é bem um controle, né? Mas ter essa vontade de se perceber. E isso é uma coisa que nós, humanos, temos uma vontade incrível, né, de se estudar o tempo inteiro. O tempo todo a gente está se terapeutizando, está se buscando, está querendo se conhecer, o autoconhecimento, toda hora se fala nisso. E eu acho que essa é uma forma também de se trabalhar
e aplicar o yoga no dia a dia. E é curioso porque muitas vezes o Swadhyaya está relacionado não apenas ao estudo de si mesmo, à percepção de si mesmo, isso por meio de asanas, por meio de pranayama, por meio de meditação, mas muitas vezes o Swadhyaya também é relacionado ao estudo das escrituras, Sim. ao estudo dos textos clássicos, ao estudo dos Vedas, cuja uma das... Me perdi agora no português, mas sendo que uma das principais partes dos Vedas são as Upanishads, que são textos filosóficos incríveis e que facilitam, ajudam, colaboram muito para o autoconhecimento. Porque as Upanishads são quase como mapas, como explicações de como que você pode alcançar o autoconhecimento e o que você vai vivenciar quando alcançar esse autoconhecimento. Acho que daí essa relação intrínseca de Swadhyaya, não só com o estudo de si mesmo, mas também com esse estudo das escrituras. Sim. O Swadhyaya, então, no yoga, ele está relacionado o quê? Você trazer as técnicas do yoga, então sejam elas técnicas do tipo pranayama, asana, meditação, yamas e niyamas, dharma, tudo que a gente falou até agora, mas trazer as técnicas do yoga para o autoestudo. Então, ele não é apenas o autoestudo em si, tá? Não desmerecendo o autoestudo em si, de forma alguma, mas o Swadhyaya no yoga, ele é trabalhado dessa forma, e aí também usando, como o Daniel falou agora, as escrituras, e aí diversas escrituras são trabalhadas, né? E aqui a gente citou o Swadhyaya, mas você pode citar cada um dos yamas e niyamas, como sendo uma forma de aplicar o yoga no dia a dia. É porque o Swadhyaya, ele é muito claro, né? Ele é muito específico, assim. Sabe que você mencionou o Swadhyaya? Há pouco nós estávamos mencionando as técnicas do yoga, técnicas de meditação, por exemplo, que tem uma conexão muito íntima com tapas, que é o ascetismo, que é a disciplina de autocontrole da mente. Então nós mencionamos tapas, Swadhyaya, e me lembrou um verso do Yoga Sutra. Patanjali escreveu Tapa Swadhyaya Ishvara Pranidhana Kriya Yogaha. O yoga enquanto prática pode ser vivenciado com esse ascetismo, já mencionamos, com o Swadhyaya, já mencionamos, e com Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana, que é um dos niyamas, é o último dos niyamas que nós mencionamos, entre os yamas e niyamas, mas Ishvara Pranidhana, para mim, me lembra muito a prática de Bhakti. Saúde, Nandi. Vocês estão ouvindo o Nandi espirrar? O Nandi está espirrando aqui do meu lado. Swadhyaya me lembra, o Ishvara Pranidhana me remete muito ao Bhakti. O que é Bhakti? É devoção. Existe uma linha de yoga que se chama Bhakti Yoga, que é yoga por meio da devoção. E eu gosto até de traduzir um pouco diferente. Yoga por meio do amor. Porque o que é a devoção, senão uma das mais puras e belas formas de amor? Então, no meu entendimento, quando você se assume como devoto, seja a uma divindade, a uma força da natureza, ou ao seu mestre, isso para mim é também uma das formas mais eficientes para um yogin alcançar os patamares mais elevados no seu caminho. Sim, então Bhakti é uma outra forma de você aplicar o yoga no seu dia a dia. Tem até tipo de yoga, como o Daniel falou, que usa, né, essa forma. Até você deve lembrar bastante daquele cantor... Como é o nome dele que eu sempre esqueço? Krishna Das. Krishna Das. O Krishna Das, que toda quinta-feira ele faz um show, faz uma live no YouTube desde a pandemia, né, gratuita e sempre, né, com colaboração consciente, e só ele, aquele instrumento dele lá, que eu não sei o nome. Um harmonium. Harmonium, ele lá e o instrumento dele, ele é músico. Tudo bem, mas ele e a voz dele, ele é um yogin. E o que ele faz enquanto yoga? Ele
ele é bhakti, ele dá devoção. Devoção como? Através da música. Então, ele foi através da música porque ele tem esse dom. E cada um tem o seu dom, entendeu? Cada um dá o que tem, né? A devoção é isso. Aliás, é muito comum que cantores de mantras sejam adeptos do Bhakti Yoga. Rapidamente eu me lembro agora do Jai Uttal, que também é um grande Bhakti Yogin. Eu lembro do Gauri Vaz. E claro que o Bhakti não é expressado só na forma de mantras. Talvez isso tenha Mas os mantras mais bonitos são feitos por cantor, por alunos, por pessoas de Bhakti Yoga. Uhum. que foi o grande impulsionador do movimento Hare Krishna. Mas assim, Bhakti, você não precisa fazer mantra para vivenciar essa devoção. Uhum. Mas de alguma forma, não precisa, mas quem faz mantra levou, né? Chegou, né? Levou. Mas, por exemplo, para mim, talvez o maior ícone de Bhakti Yogi para mim seja Ramakrishna. Ramakrishna, o louco de Deus que chamavam. Ramakrishna, um fervorosíssimo devoto de Shakti, da Divina Mãe. Ramakrishna era puro amor. Assim como a Maria, puro amor Puro comigo. amor. Para quem está ouvindo só no Spotify, a Maria é a nossa cadela caramelo vira-lata que está lambendo a minha orelha enquanto eu tento gravar o podcast para vocês. Espero que não esteja estragando o microfone. Mas assim, Ramakrishna também praticava meditação, Ramakrishna também vocalizava mantras. Mas, para mim, a essência de Ramakrishna é ele se desmanchando em amor e devoção pela Divina Mãe, pela Shakti. Uhum. Então, eu sonho um dia que eu consiga manifestar um amor dentro de mim de tal forma que Ramakrishna manifestava. E esse é um dos meus propósitos enquanto yogin. Esse é um dos meus objetivos para inserir cada vez mais o yoga no meu dia a dia. Lembra, não precisa ser religioso para ser devocional. Pode? Pode. Mas não precisa. Agora foi o Zeca derrubando o seu microfone. Foi mal aí, microfone? Deve ter feito um barulhão, mas está tudo bem. Isso aqui é podcast. E uma outra forma também da gente aplicar o yoga no dia a dia também tem a ver com essa questão de devoção ou não, tá? Pode ter ou pode não ter, também não é condicional, tá? É o seva. O seva é aquele serviço desinteressado, tá? Tem a ver com devoção? Pode ou pode não ter, tá? Então, é aquele tipo de serviço que você faz sem interesse. Não é comum aqui na nossa terra, né? Principalmente no nosso ambiente, no ambiente que a gente vive. Cada vez que passa, eu sinto que está até ficando um pouquinho mais frequente. Acho que no mundo do yoga é uma coisa que aparece mais e mais. A gente fica trazendo, né? As pessoas ficam se conhecendo. Seva é um tipo de karma yoga. Para quem não conhece, o que é na prática o seva? O seva é você fazer um serviço desinteressado. É tipo, eu tô aqui, tá? A gente vai acabar esse podcast, tá? Tem algumas coisas fora do lugar, por exemplo. E aí, vêm mais pessoas e elas começam a me ajudar a arrumar as coisas sem me perguntar se precisa, sem se preocupar com sei lá, com
sem se preocupar em perguntar. Eu acho que é mais ou menos Em isso. ser remunerado, ou ser reconhecido, ou ser elogiado, isso tudo. É simplesmente fazer por fazer, sabe? Você faz pelo automático mesmo. Um outro exemplo seria pelo automático ou com consciência? Não sei. Com intenção? Não sei. É. Eu vou no automático. Mas, por exemplo, você frequenta uma escola de yoga e ajuda a limpar a escola de yoga, ajuda a manter a escola de yoga bonita, ajuda a construir uma segunda sala para a sua escola de yoga. Ou quando você vai na casa do seu professor ou do seu mestre e você prepara uma comidinha para o seu professor ou para o seu guru. Isso tudo são formas práticas de seva. Ou você lava os mats, entendeu? Ou você já leva. É mais ou menos isso. É você fazer um serviço para a sua escola, para o yoga, para aquele lugar que está sendo trabalhado. E claro, né? São energias, né? É uma energia de troca, tá? Sem pensar no que vai voltar para você. Isso é bem importante, tá? Mais importante do que dar é importante sem pensar nessa troca, tá? Então, o seva é isso. Por isso que eu falo que é muito difícil, porque aqui tudo a gente pensa na energia de troca, né? A energia de troca aqui sempre é ou o dinheiro, ou o obrigado, ou o elogio, ou qualquer coisa, a consideração, ou sei lá. Então, essa é uma outra forma de você aplicar o yoga no seu dia a dia, e essa é uma forma muito fácil. Muito fácil. Você pode fazer na sua casa. E eu iria até além. Além desse seva, que é com relação à sua escola, ao seu ashram, ao seu mestre, ao seu guru, a solidariedade em geral, Agradece, né? o serviço social em geral, a benemerência em geral, a caridade é também, no meu entendimento, pura expressão de yoga. Porque quando você se doa aos demais, mesmo que não sejam superiores hierárquicos, como frequentemente acontece no caso de Seva, quando você se doa a quem quer que seja, você é uma das formas de você reconhecer o absoluto que existe no outro e você enxergar no outro o reflexo do absoluto que existe em si mesmo. Então você pode e deve transformar a caridade, a benemerência, o serviço social em uma poderosíssima prática de evolução, uma poderosíssima prática de yoga. Não? Tô pensando no que você está falando. A Carla ficou em silêncio aqui, eu acho até que eu falei bobagem agora. Não, falou bobagem não, só tô pensando no que você está falando. Eu acho que um exemplo de Shivananda, quando nós fomos para a Índia... Eu não fui em Shivananda, foi você com o Thiago. Na primeira vez nós não fomos ao Shivananda Ashram, não conseguimos visitar. Na segunda vez que eu fui para a Índia, eu consegui visitar, e aliás, passei bastante tempo no Shivananda Ashram. E assim, a história de vida do Shivananda, que além de guru yogi era médico e ofereceu seus serviços de medicina até o final de sua vida gratuitamente para as pessoas da comunidade, aquilo é muito tocante, tanto que quando eu voltei da Índia, eu assumi comigo mesmo o compromisso de atuar mais pelo próximo. Eu me senti, puxa, eu faço muito pouco, quero fazer mais. E aquilo, eu tenho plena convicção de que aquilo acelerou o meu desenvolvimento. Não que o meu desenvolvimento seja acelerado, eu ainda estou muito longe de chegar onde eu quero, onde eu espero, mas eu senti que foi um up na minha prática, na minha experiência, sei lá, um up. Tá certo. Bom, esses são algumas das formas, alguns dos tópicos que a gente listou aqui para você pensar a respeito. Se você tem mais ideias de como você pode aplicar o yoga no seu dia a dia, coloca aqui para a gente ver, para a gente dar uma olhada. E aí eu fiquei pensando, depois você mencionou isso. Nós citamos aqui o quê? 5, 6, 7 formas de fazer. Se você fizer
apenas uma delas já está praticando yoga de uma forma linda. Imagina se você combina todas elas. Pois é. Uou, isso é uma bomba atômica evolutiva. Você não precisa escolher, sabe? Eu acho que você pode, né? É exponencial. Mas pode escolher caso você não se sinta à vontade para fazer seva, por exemplo. E você não precisa fazer tudo também, Com certeza, é aí que né? eu queria chegar. Você tem liberdade total para encontrar, para buscar o que é o yoga para você. A liberdade sempre é o seu maior. É o ponto maior. Eu acho que é a parte mais importante, assim, de Super tudo. importante é perceber quais aspectos do yoga reverberam no seu coração. Com certeza. Se reverberou, você está no caminho certo e aí siga por aí mesmo. Então, como eu estava dizendo, se você acha que tem mais algum tópico aqui que te chama a atenção, escreve aqui para a gente ver, que a gente está super curioso, né? Escreve se estiver no YouTube. Se não estiver no YouTube, se estiver ouvindo no Spotify, aí pode procurar nosso canal do YouTube ou vai lá no Instagram da Kombi do Yoga. Pode deixar uma mensagem, um direct lá que Boa. nós agradecemos. É isso, então. Tá bom? Então, beijinhos e até a próxima. Tchau!